Pronto, tô vendo aqui no chat que vocês já estão falando que tá ok aí, né? O áudio tá ok também, dá pra ouvir direitinho. Sim, né? Pronto, tô vendo aqui já os comentários de vocês dizendo que está ok. Pessoal, vocês já estão com o livro de vocês? Eu fiquei na dúvida se o nono ano já estava, porque eu vi que algumas turmas estão com o livro, outras não estão ainda. O nono ano já está com o livro ou vocês estão sem livro ainda? Vocês não receberam ainda, né? Eu fiquei um pouquinho na dúvida, porque colocaram essa informação no grupo da escola, só que o meu celular formatou e eu acabei perdendo essas informações. Aí, inclusive, fiz até uns slides com um pouco mais de informação, porque caso vocês precisem anotar alguma coisinha, já fica mais fácil para vocês, né? Pessoal, então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aí à nossa aula, né? Primeira aula ao vivo dessa semana, né? Eu não sei, gente, se vai se manter assim, porque o público está bem baixo, né? Estou fazendo aqui a gravação ao vivo, por isso estou até sem câmera, porque eu não descobri como fazer a gravação ao vivo e colocar a câmera ao mesmo tempo. Então, eu estou tentando descobrir como é que eu faço isso, porque a aula vai ser gravada e colocada no YouTube para quem não pôde participar, né? E assim, a gente sabe que tem muita gente que está enfrentando problema de conexão, de internet, mas eu tenho certeza que tem boa parte dos alunos que nesse momento estão dormindo, né? Então, fica bem complicado da gente estar preparando a aula, dispondo do nosso tempo aqui para estar ao vivo e o pessoal não participar, né? Mas, enfim, né? Vida que segue. Vamos lá. Pessoal, nós vamos, né, dar início agora realmente ao tão esperado ano letivo de 2021, né? Então a gente já deu como concluído o ano letivo de 2020 e vamos iniciar de fato os assuntos novos para vocês, né? Antes da gente iniciar, nós vamos dar só uma relembradinha em alguns conceitos aqui para que a gente possa realmente seguir adiante com o nosso estudo, né? Esse assunto do nono ano, gente, agora vocês vão estar é, tendo contato com ele, né? Eu sei que vocês não viram o livro ainda, mas é um assunto bem interessante, tá? Porque a gente vai falar bastante sobre coisas mais atrativas, vamos dizer dessa maneira, né? O assunto do oitavo ano é mais chatinho um pouquinho, vamos dizer desse modo. Para vocês, né? Que eu sei que vocês acham. Mas aqui a gente já vai ter um assunto mais tranquilo. Pessoal, deixa eu só me localizar aqui. Deixa eu ver se... Só um instante. Pronto, eu acho que está dando para vocês visualizarem aí. Caso esteja ficando pequeno, gente, o slide, vocês podem virar o celular assim na horizontal ou dar dois cliques na tela que você consegue aplicar um zoom, né? Então aqui a gente vai ver a parte da uma pequena introdução, né, ao nosso conteúdo e depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, gente, nesse momento, né, nós vamos conhecer um pouquinho ali sobre o século XX e século XXI, que apesar de ser um período bem recente, né, que a gente vive agora no século XXI, grande parte de nós não vivenciamos a maior parte dos fatos que aconteceram nesses últimos 2 séculos, né? Nem mesmo nossos pais, né, nem nossos avós vivenciaram tanta coisa nesses séculos. Então a gente vai falar sobre um pouquinho aqui do passado, mas também chegando até o nosso presente, né, chegando até a nossa atualidade. Já acompanhamos grandes mudanças, né? Houve muitas mudanças na nossa história, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos da América e da América Latina. Vimos, né, que as ideias lá do iluminismo influenciaram muitos acontecimentos, como a Revolução Industrial, que vocês viram no ano passado, que mudou todo o mundo do trabalho, né, comércio, a relação dos países com o cotidiano das pessoas e depois muitos e muitos conflitos que ocorreram, né, decorrente disso. Vimos também, né, que o Brasil se organizou como o Brasil se organizou perante todos esses cenários de guerra, de coisas que aconteceram, e que tudo na história está interligado, né? Nada é solto ali. Então tudo que acontece tem ali um início, um meio e provavelmente, né, geralmente um fim também. Então tem todo esse desenrolar dessa história.
falando mais sobre o século XX, depois eu vou até colocar um material para que vocês possam ler. Eu acho que eu vou tirar umas fotos do meu livro aqui e vou colocar lá na plataforma para que vocês leiam com mais calma, né? Como vocês estão sem livro, acho que mais tarde eu vou fazer isso só para vocês tenham mais esse contato com o conteúdo, né? Para não ficar tão só eu falando aqui e vocês ouvindo, né? Depois vocês vão fazer uma leitura, fica melhor, né? Acho que mais tarde eu vou fazer isso. Se eu não postar mais tarde, alguém me lembra, tá? Porque é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Então, o século XX, gente, muitos historiadores, né, consideram como um século muito, muito curto, né? Dizer, professor, mas como é que é um século curto se todos os séculos têm exatamente 100 anos? Então, a gente fala de um período em que alguns historiadores, né, marcam o início desse século com a Primeira Guerra Mundial, né? E marcam o final desse século com o fim dessas revoltas, né? Então, no século XX a gente teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e algumas outras revoltas que marcaram um fim, né? Então, para alguns historiadores, eles entendem, né? Eles falam que ocorreu um século de apenas 70 e poucos anos, vamos dizer dessa maneira, porque as coisas não aconteceram de uma maneira tão normal, né? Então, a gente tem, né, acho que, se eu não me engano, o historiador Eric Robson, ele fala que o século só se iniciou, não se iniciou, né, em 1921, em 1901, mas só 13 anos depois, em 1914, com o início, né, da Primeira Guerra Mundial, que depois a gente vai ver com mais calma, né? Então, nesse momento da nossa história, a gente vai entender o que aconteceu durante esse tempo, né? Durante esses 77 anos, mais precisamente, do século XX, para a gente ter um aspecto assim do como é que foi realmente. A gente vai entender, se situar, ver por que foi que aconteceu essas guerras, o quanto é importante que a gente saiba, que a gente conheça, apesar de ser um período muito sofrido, né, da nossa história, a gente tem que conhecer para evitar que coisas desse tipo aconteçam novamente, né? Então a história é realmente para isso. A gente precisa conhecer, precisa entender para evitar que aconteça mais uma vez essas coisas que já ocorreram, né? Então, a gente fala, um dos aspectos mais marcantes do século XX foram as guerras, né? Motivadas ali por diferentes razões. Elas foram quase ininterruptas, então o pessoal realmente não teve paz nesse período. Envolveram praticamente todos os países. Além da imensa destruição, os conflitos provocaram cerca de, olha só, 187 milhões de mortes. 187 milhões de mortes. Então, a gente fala de um período em que a população quase se dizimou, né? A população quase se matou inteira por conta de fatores relacionados a território, a interesses econômicos. O ser humano é sempre um grande idiota. Então, a gente vai entender por que essas coisas ocorreram e ver o impacto que essas 187 milhões de mortes causaram, né? Então, vivendo agora na pandemia, né? Infelizmente a gente está vivendo um fato que não se assemelha a uma guerra, obviamente, né? Mas que a gente está num momento de muita perda também. Então, a gente consegue sentir um pouco dessa aflição, né, que é o perigo de uma morte constante. Então a gente consegue pelo menos entender um pouquinho do sentimento daquele período, né? Então você estava na sua casa tranquilamente, de repente poderia cair uma bomba ali e matar 10, 15 pessoas. Então é um período que a gente consegue entender um pouco esse sentimento, porque nós estamos passando por outro período de perda também, né? Então, ó, o período posterior às guerras mundiais também foi caracterizado, né, pela divisão do mundo em dois blocos econômicos distintos. O bloco capitalista, conduzido pelos Estados Unidos, e o socialista, consumido pela União Soviética. A luta entre esses dois blocos, gente, ficou conhecido como Guerra Fria. Depois a gente vai ver isso com tudo mais tranquilo, é só para que a gente tenha aqui uma pequena introdução. Então aqui, gente, a gente tem realmente aquela ideia muito forte, né, que o pessoal vem sempre falando de esquerda e direita, entre as esquerda, a esquerda
socialista, a direita é capitalista, e um acredita nisso, outro acredita naquilo. Sempre o pessoal se dividindo, né? Escolhendo aí cada um seu lado, do que acredita mais, do que acredita menos, do que acha certo, do que acha errado. E no final das contas só gera mesmo prejuízo para os dois lados. Não adianta que no final das contas é só isso que acontece. A gente vai falar também, gente, sobre globalização, de como, olha só, até essa imagem é bem intuitiva, né? Que, por exemplo, alguns anos antes do mundo se modernizar, né, se globalizar, era muito difícil você, por exemplo, sair do Brasil e ir lá na Ásia, por exemplo, lá na China. Era muito difícil. Mas quando ocorreu a globalização, né, muitas coisas foram inventadas, inclusive o avião, né? Então, uma viagem que durava, por exemplo, do Brasil até Portugal, que durava cerca de mais de um mês ali de barco, passou a durar menos de um dia. Então, o mundo ficou mais próximo, né? Então, ficou mais fácil ter contato com outras pessoas, ter interação com outras pessoas e também fazer comércio, né, com essas outras pessoas. Então, hoje, né, o mundo ainda faz muito isso, né? O Brasil é um dos maiores produtores agrícolas, para quem não sabe, e tem muito costume de exportar, né, para todos esses países. Então, por exemplo, uma maçã que é produzida lá no sul do Brasil é enviada para a África, é enviada para os Estados Unidos, é enviada para o Japão, e com isso tem esse mercado, né? Tudo isso graças à globalização. E cada dia que se passa, né, essas fronteiras estão ficando mais curtas, vamos dizer dessa maneira. Apesar da distância não ter diminuído, né, mas, por exemplo, com a invenção da internet, né, que já veio no século XXI, a gente teve uma comunicação, né, a gente tem uma comunicação praticamente instantânea com a pessoa que está lá no Japão, por exemplo. Você manda uma mensagem no WhatsApp para um conhecido seu que mora no Japão, e em menos de um segundo essa mensagem chega lá. Então, olha só como a globalização mudou a vida de todos, né? Mas entenda que também com essa modernização ocorreu a modernização de armas, de coisas que talvez não foram tão positivas, né? Então, a partir desse momento, as guerras começaram a se tornar cada vez mais violentas e cada vez dizimando mais e mais pessoas. Então, até a invenção de bombas atômicas que destruíram cidades, né, que a gente vai ver posteriormente, ocorreu tudo nesse período. Então, a globalização foi e é muito boa, né? Mas tem sempre ali aquela coisinha que nos deixa, né, com o pé atrás. Então, saiba que cada dia que a tecnologia evolui mais, as armas, né, também evoluem mais. Cientistas já até falam que a gente não vai passar por uma terceira guerra mundial, né? A gente teve duas e não vai passar por uma terceira, porque se fosse passar, o mundo seria destruído, porque em um apertar de um botão seriam lançadas bombas nucleares que seriam capazes de destruir nosso planetinha aqui mesmo. Então, falando, né, desse processo de globalização, a gente tem o seguinte: eu até coloquei bastante informação aqui para que vocês possam pegar depois, caso vocês queiram. Depois eu vou estar disponibilizando esses slides para vocês. Então a gente fala o seguinte: ó, o processo de globalização é o fenômeno do modelo econômico capitalista, que consiste na mundialização do espaço geográfico por meio de interligação econômica, que foi o que eu acabei de falar para vocês, mas também política, social e de âmbito planetário. Porém, esse processo ocorre em diferentes escalas e possui consequências distintas entre países, sendo as nações mais ricas as principais beneficiadas da globalização, pois, entre outros fatores, elas expandem o seu mercado consumidor por intermédio de suas empresas transnacionais. O desenvolvimento e a expansão dos sistemas de comunicação por satélite, informática, transporte e telefonia proporcionaram o aparato técnico e estrutural para a intensificação das relações socioeconômicas em âmbito mundial.
Esse processo é uma consequência da terceira revolução industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científico-Industrial. Informacional, né? Aliás, perdão. Uma vez que, por meio dos avanços tecnológicos obtidos, foi possível promover uma maior interação econômica e cultural entre as regiões dos países por diferentes pontos do planeta. A gente acabou de ver, né, nessa definição, como a globalização mudou o mundo, né? Mas acabou beneficiando mais quem já tinha, né, poder. Então a gente sabe que hoje, né, os Estados Unidos, a China, esses países de maior renome são as potências econômicas. Então a gente que mora aqui no Brasil, a gente sabe que vive numa cultura subdesenvolvida, né? Nós somos conhecidos como subdesenvolvidos. Por quê? É, quem mora nos grandes centros, né, tem, por exemplo, acesso a saneamento básico, a transporte de qualidade, mas se você for para o interior, né, como é até o nosso caso aqui, você vê que a gente não tem nada disso, né? Nós não temos um saneamento básico de qualidade, pelo menos não todo mundo, né? Não temos um sistema de esgoto, então você que talvez mora numa rua um pouco mais afastada, você sabe que na sua rua ali não tem calçamento, o esgoto fica ali a céu aberto, às vezes não tem uma coleta de lixo no dia certinho ali, adequado. Então, o que torna um país subdesenvolvido é porque nem todas as pessoas têm acesso à mesma qualidade de vida, né? Então, se você for em um país desenvolvidos, sei lá, como Estados Unidos, por exemplo, se você for no maior interior, a pessoa ainda tem acesso a um saneamento básico, a um escoamento de esgoto. E em países subdesenvolvidos, não tem isso para todo mundo, né? Então a gente pode falar que o Brasil como exemplo, mas existem outros países bem piores do que a situação atual do Brasil, né? Deixa eu ver se vocês estão comentando alguma coisa no chat aqui, porque às vezes eu não vejo. Não, sem comentários. Vamos ver quem está por aqui, gente. Quantas pessoas temos aqui? Ada, Bianca, Evelyn, Gabriele, Ellen, Lene Kerley, Maria Gabriela, Yasmin. Duas Yasmins, né? Estão aqui. Temos quantas pessoas? Temos 9 pessoas, né? Continuando, gente, sobre o processo de globalização, temos alguns fatos ainda muito importantes sobre ela, né? Os principais beneficiados pela globalização são as empresas transnacionais. Haja vista que esse fenômeno faz com que elas continuem com suas matrizes de um país desenvolvido, mas atuem com filiais em países em desenvolvimento, expandindo seu mercado consumidor. Elas se aproveitam da mão de obra barata, além de benefícios como isenção de impostos, doação de terrenos, proporcionado por governos de países em desenvolvimento, visando o aumento da lucratividade. Depois, gente, que foi inventado esse tal dinheiro, tudo é voltado para ele. Tudo é voltado a lucro, a conseguir ter mais do que as outras pessoas. Então, o mundo se movimenta hoje pelo dinheiro. Infelizmente, essa é a realidade. Além de fatores econômicos e sociais, a globalização interfere nos aspectos culturais de uma determinada população. O grande fluxo de informações obtidas por meio de programas televisivos e principalmente pela internet exerce influência em alguns hábitos humanos, a instalação de redes de fast food e outros elementos que pode promover uma mudança nos costumes locais. Entretanto, elementos da cultura local perduram em meio à população, promovendo assim a diferenciação entre culturas existentes. Então, cada dia mais, gente, o mundo está deixando de ter diversas culturas. Por quê? O mundo está se tornando muito igual. Então, se você estiver em Teresina, por exemplo, lá vai ter fast food da McDonald's, vai ter fast food, sei lá, vai ter loja da Nike, vai ter loja da Adidas. Se você for em São Paulo, você vai encontrar o fast food da McDonald's, você vai encontrar loja da Nike, loja da Adidas, porque essas marcas, né,
se globalizaram de um jeito que estão chegando praticamente em todos os lugares e provando, mostrando, né, para as pessoas que talvez a cultura delas não seja mais tão atrativa. Então imagine o seguinte, você está lá na África, correndo ali atrás de uma caça, sei lá, você pertence a uma tribo e de repente perto da sua tribo chega um McDonald's, né? Se instala ali o McDonald's e tua amiga diz, olha, para de correr aí atrás de animal aí, vamos só comprar ali no McDonald's, vamos ali comprar um hambúrguer e tal, a gente não precisa ter trabalho nenhum. Então a pessoa a partir daquele dia deixou de ser uma caçadora e se tornou uma pessoa sedentária, né? Então tudo que ela vai fazer é aproveitar a oportunidade de ter aquele alimento ali de maneira mais fácil. Isso facilita, né, a vida das pessoas, porém, né, destrói alguns hábitos que as pessoas tinham, né? Daqui a pouco, gente, nós vamos falar, eu acho que não ainda nessa aula, né, mas na próxima, a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai realmente entender como foi é, é, essa situação, né, que o mundo passou, que é uma cicatriz muito grande, né, na nossa história e que a gente precisa conhecer muito bem para que realmente isso nunca mais ocorra, isso nunca mais aconteça. Então eu trouxe, né, até para vocês aí uma imagem, ó, que vocês podem estar visualizando aí de soldados em um determinado aí, local de concentração, provavelmente se preparando, né, ou é um pós-batalha, né, não sei realmente o contexto dessa foto, mas eu tenho certeza que vocês, em algum momento aí da vida de vocês, já assistiram algum filme relacionado à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial. Eu sei que vocês conhecem. Quem assistiu algum filme aí desse período, coloque aí no chat o nome do filme aí pra gente tá visualizando aí, ver se é um filme bom, se é um filme ruim. Um filme aí sobre a Primeira Guerra Mundial. Pra quem já assistiu, coloque aí no chat aí pra gente ver. Contexto, gente. A gente vai entender um pouquinho sobre como o mundo estava, né, naquele período do pré-guerra. Então, a gente vai saber se realmente estava todo mundo tranquilo ali, de repente, puf, uma guerra ali estourou, ou não, né, já estava todo mundo ali meio nervosão e chegou uma guerra em meio a esse nervosismo. Deixa eu ver, alguém comentou alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. A Gabriele comentou que assistiu até o Último Homem, né? Eu acho que também é relacionado ali à Primeira Guerra Mundial. É meio um filme meio assim mais voltado um pouquinho ali pro lado religioso, né? Mas não deixa de ser um bom filme também. A Yasmin disse que assistiu, mas não lembra o nome, né? Tudo bem, Yasmin. Então vamos adiante aqui. A gente vê um contexto, né? Para que a gente possa entender que nada é por acaso. Então, para essa guerra acontecer, houveram alguns fatos ali que foram que a gente considera como estopim, né? Então, foi aquele isqueiro ali que acendeu o pavio da bomba para ela poder estourar. Mas o mundo já estava meio assim, sabe? Quando tem duas pessoas já a ponto de se bater ali, de brigar, e chega alguém e fala, ih, eu não deixava, ixi Maria, eu não fala isso não, eu não acreditei que você vai aceitar isso não, não sei o quê. Aquela pessoa botando fogo, e aquelas pessoas que já estavam ao ponto de brigar, ali elas começam a se matar. Então, o mundo já era assim, né? O lado capitalista posicionado de um jeito, o lado socialista posicionado do outro, e alguém ali só atiçando, só incentivando. E esse alguém era quem? As grandes empresas, né, que queriam, né, ali ser dominantes ali em vários territórios. Então, as empresas, sabe quando ocorre aquelas brigas lá, que risca assim no chão, olha, aqui é a mãe dele, o que é que tu faz com a mãe dele? A pessoa vai lá e cuspir naquele risco, aí dá a maior briga. Não sei se vocês já viram isso quando vocês eram mais jovens, né? Mas no meu tempo tinha muito isso na escola, o pessoal sendo besta. Então a gente fala desse contexto, que foi do início do século, foi uma época de muitas inovações tecnológicas, né? Então a tecnologia começou a chegar de maneira muito forte. E com isso, né, houve uma mudança um pouco da cultura, né, como eu falei para vocês, que pareciam anunciar um novo mundo moderno e promissor. Com isso veio a Revolução Industrial, né, que foi ali
uma remoldagem do mundo, né? Principalmente no âmbito produtivo. A ciência e a tecnologia tiveram um progresso irrefutável, evoluíram de maneira exponencial. Então a gente tem, né, grandes cientistas nesse período, como Sigmund Freud, que era um psicanalista, Albert Einstein, com a sua teoria da relatividade, né? Todo mundo já ouviu falar em Albert Einstein. Todos eles viveram nesse período. Falando de contexto, gente, a gente fala também sobre a Belle Époque, ou Bela Época, na tradução do francês aí. Temos aqui a seguinte definição, olha só. A Belle Époque, do francês Bela Época, foi um período de grande otimismo e paz, desfrutado pelas potências ocidentais, sobretudo as europeias, entre 1871 até 1914, quando eclode a Primeira Guerra Mundial. Olha só, gente, o mundo estava vivendo da maneira mais tranquila possível. As nações eram amigas, né? Então a gente tinha uma relação boa entre os países até então, mas sempre havia aqueles resquícios ali de conflito, em que um país fala uma coisa ali do outro, o outro quer uma retaliação, um soldado está lá no outro país, acaba sendo morto, o outro país quer uma retaliação. Então havia, né, muita paz. Embora por baixo dos panos ali as coisas já estivessem acontecendo de uma maneira que preparasse o mundo para uma guerra. Então, tudo isso estava sendo bem silencioso, né, para a população. A população estava vivendo de maneira mais tranquila possível. A gente tem até essa imagem da época, todo mundo ali às beiras da Torre Eiffel, passeando, comemorando. Então, um período belo, né? De bela época. Então, se é bela é porque está sendo boa, né? Então, esta época áurea, né? Uma época no ápice, uma época boa, foi possibilitada por grande parte dos avanços científicos e tecnológicos, os quais tornaram a vida cotidiana mais fácil, bem como firmaram a crença de prosperidade e esperança no futuro. Nesse momento, gente, era muita coisa, né? A invenção do carro, a invenção de telefones, né? Apesar de não ser um telefone muito funcional como nós temos hoje em dia, mas imagine você morar de um lado da França e falar com seu parente que mora lá do outro, sendo que isso antigamente era praticamente impossível. Então, o aumento do rádio, né? Depois, algum tempinho depois ali, a invenção da televisão. Então, a vida parou de ser sofrida, né? Começou a ser mais tranquila, mais fácil de passar um dia após o outro. Houveram ali muitas invenções nesse período, né? Gente, eu tinha até um vídeo aqui para passar para vocês, só que eu tenho dúvida se ele vai chegar para vocês aí com áudio. Eu vou só fazer um teste aqui rapidinho, mas eu tô na dúvida se vai chegar com áudio para vocês. Aí se chegar sem áudio, não adianta nem colocar, né? Eu vou só fazer um pequeno teste aqui. É um videozinho bem legal sobre a Belle Époque. Aí, deixa eu só ver aqui se ele vai sair com áudio aí pra vocês. Eu acredito que não. Depois eu fiz um teste aqui, só que aí como eu não tinha ninguém pra ficar ao vivo no teste, eu não sei se coisa, ou pelo menos pra mim não chegou esse áudio. Deixa eu ver aqui. Só um instante, tá? Já vou ver aqui se vai reproduzir ou não, porque quando está transmitindo ao vivo, o computador fica lento de uma maneira, e ele já é lento. E quando está transmitindo ao vivo, aí é que o bicho pega mesmo. Vamos ver aqui se vai sair com áudio para vocês. Só um instantinho, tá, gente? Vocês tenham paciência aí. Eu até testei, né? Acordei cedo para fazer esse teste, mas aí eu não consegui ter certeza se chega com áudio para você ou não. É bem rapidinho o vídeo, só é 5 minutinhos. Se der certo para passar, vai ser rápido. Tá abrindo aqui, né? Vamos ver o que é que vai acontecer.
Eu tô ouvindo um áudio aqui, mas tá travando aqui. Realmente esse computador não tá suportando essa passar a live e rodar o vídeo ao mesmo tempo. Deixa eu só fazer mais uma tentativa. Não, acho que não vai reproduzir não, gente. Eu acho que até tá saindo o áudio aí, né? Tá saindo o áudio meio cortado aí, não tá? Ou é só pra mim aqui? Mas não tá saindo imagem, não tá saindo nada. Erros técnicos, tá, gente? Sejam pacientes aí. Deixa eu fechar esse negócio aqui, porque não vai dar certo não. Última tentativa aqui, último teste. Gente, quem quiser me presentear com o computador, viu? Não se acanhe não, tá bom? Pode ficar à vontade aí. Eu recebo com todo prazer. Pode ser da Samsung, viu? Da Apple, essa marca mais conhecida, tá bom? Ô, professor, já quero um também. Pois é, Gabriel, compra dois, aí tu me dá um. E é porque eu mandei dar uma formatada nesse computador, troquei algumas peças para estar fazendo isso, ó, não vai reproduzir mesmo não. Depois eu mando pra vocês lá no grupo. É um videozinho bem curtinho, só fazendo assim como é que chama? Uma espécie de passagem assim pela Belle Époque, né? Só pra vocês terem ali um conhecimento mais aprofundado. Mas aí como o computador não quis reproduzir aqui, é porque quando tá transmitindo, né, dá uma forçada mais no processador, que já não é essas coisas, né? Eu vou só finalizar aqui, gente, com as causas aqui do final ali da Belle Époque, né? E a gente vai dar como concluído aqui, porque já tá dando o horário aqui de vocês, agora que eu percebi aqui. Principais causas, gente. Com o fim da guerra franco-prussiana, né? As causas aqui, né, do surgimento da Belle Époque. Surge na Europa, né, a política de estabilidade, apesar de muita insatisfação francesa em perder os territórios da Alsácia-Lorena, acho que é assim se pronuncia, da Alemanha em 1871, o que acabou gerando também uma tensão militar entre aquelas potências. Então, França e Alemanha já começaram ali a ficar meio que se encarando, aquele processo ali de dizer, ó, não mexe comigo não, viu? A despeito da corrida armamentista, o que se desenrolava, o clima de progresso da segunda revolução industrial provocou um forte êxodo rural, né? E favoreceu o desenvolvimento da cultura urbana cosmopolita e de divertimento, fomentada pelos avanços e meios de comunicação e transporte. Então houve, né, as pessoas realmente saíram do campo e foram morar nos grandes centros, né? Porque ali agora era o foco. Então ninguém queria mais ficar na roça ali plantando. Não, as pessoas queriam trabalhar na fábrica. Quando saísse da fábrica, passasse num bar ali, ouvir uma música, tomar uma boa cerveja. No final de semana, ia ali para uma festinha com som, que era tudo uma coisa muito nova naquele período, né? Então, gente, nós vamos dar aqui como concluído. Depois, se vocês quiserem as páginas para se aprofundar um pouco mais no assunto, vocês me peçam lá no WhatsApp que eu mando para vocês, viu? As páginas aqui do livro sobre esse assunto que a gente falou, porque aí vocês vão conseguir dar uma lidazinha melhor. Se não, vocês podem até esperar depois a disponibilidade desses. Meu Deus, tem alguém querendo entrar faltando 2 minutos para a aula acabar. É o Breno. Não, Breno, depois você assista lá no YouTube, porque eu não vou deixar mais ninguém entrar não, porque faltam 2 minutos, até é falta de respeito. Então, depois vocês podem esperar, né, para eu estar disponibilizando esse slide, ou vocês podem me pedir, né, as páginas lá no grupo lá, ou no WhatsApp mesmo, no privado lá, tá bom? Então, gente, vamos dar como concluído aqui, para que vocês possam ir para outra aula e eu também, tá? Foi muito bom aqui a participação de vocês, e fiquem todos muito bem aí, tá bom? Vou pedir que vocês saiam, que eu não vou fechar esse link, vou só mandar ele em outra turma, tá bom? Tchauzinho, Yasmin. Até a próxima.